Diga-se de passagem, o Gilmar Paludo, que é o coordenador do programa de Toledo, vocês já o conhecem, ele tem frequentado aqui, durante 2 anos frequentou o curso em Curitiba, e o Gilmar, a partir do ano passado, conseguiu que o SESI estendesse para Toledo também o programa, e o Gilmar é o coordenador lá, com muito sucesso. Está aí o Gilmar Paludo, né, coordena o curso lá de Toledo, em que acontece na Associação Comercial Industrial de Toledo todo mês, tá, com um programa próprio. É o SESI patrocina 4 programas no Paraná, 4 cidades. São elas: Curitiba, que é o programa mãe, esse aqui em que nós estamos aqui, Londrina, Paranavaí e Toledo. São 4 cidades patrocinadas pelo SESI, o programa SESI de Expedições para o Mundo da Cultura, portanto, existem 4 cidades do Paraná, exatamente nos mesmos moldes. A única diferença está é que no interior é feito de noite e aqui em Curitiba é feito no sábado à tarde. O resto é tudo a mesma coisa, dura 4 horas igual, é idêntico, não tem nenhuma diferença na prática. E além disso, há o programa em São Paulo, que é sem ligação com o SESI Paraná, autônomo em São Paulo, capital, que já existe há 3 anos. Portanto, estamos aí começando, estamos na metade do 4º ano do programa. Esse é o livro número 67, de um total de 100, que se espera atingir até o final do ano que vem. Não é? Está tudo programado para chegar no número 100. Até agora não tivemos nenhum problema, não falhamos nenhuma vez. E esse programa, como vocês sabem, dispensa a leitura prévia do livro, embora a recomende fortemente. Esse livro em questão de hoje, que nós vamos ver hoje, é um livro com certa dificuldade, porque é um livro que tem muito denso de informações, mas eu diria para vocês que é um desses livros na vida que a gente não pode deixar de ler de jeito nenhum, que é uma das maravilhas da literatura mundial, né? Esse livro é extraordinário, vocês lerão sozinhos, sem que eu tenha que repetir isso, vocês chegarão a essas conclusões sozinhos daqui a pouquinho. O programa Expedições pelo Mundo da Cultura não é um programa de literatura, é um programa de cultura. Há diferença nessas 2 expressões. Ele não é um programa de literatura porque ele não está interessado em questões formais das obras, ele não tem interesse na estrutura literária, ele tem interesse apenas no conteúdo da obra, aquilo que a obra está aí para nos contar e que nós temos que aprender, temos que retirar daqui, como quem retira o azeite das azeitonas, né? Como quem faz a retirada da essência de alguma coisa, né? Temos que produzir aqui esse processo de aprofundamento. O Moby Dick, ou A Baleia, é um dos mais importantes livros escritos na história da humanidade e é o maior romance de todas as Américas. Não teve nenhum outro romance que tenha aí se ombreado com esse nas três Américas, né? Incluindo o Brasil. O Brasil tem grandes romancistas, é claro, mas do tamanho do Moby Dick não tem ninguém, tanto é que o Mortimer Adler, quando fez a lista dos grandes livros do mundo da literatura ocidental, aquela lista que está atrás no final do livro, Como Ler um Livro, e que foi editado então a coleção toda pela Enciclopédia Britânica. O único livro das Américas de ficção que Mortimer Adler julgou coubesse nessa dimensão foi Moby Dick. Nenhum outro romance americano, nenhum romance sul-americano de nenhum autor. Muito embora essas listas sejam sempre discutidas, é claro, a gente tem que sempre levar isso em conta, o fato de que esse livro foi homenageado com essa exceção deve nos dizer um pouquinho, deve falar um pouquinho da sua importância, né? É sintomático da sua importância. No entanto, como acontece com muita frequência, este autor foi um autor que não conseguiu ser compreendido em vida. Vocês receberam aí uma biografiazinha dele, e em vez da gente ler a biografia, porque a história é longa, eu prefiro fazer um pequeno resumo biográfico, eu acho que funciona melhor. Herman Melville é um sujeito da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, filho de pai inglês e mãe holandesa, de origem inglesa e holandesa, que nasce aí em 1819, se eu não me engano,
E nesse ano ele nasce numa família de o pai dele era um comerciante de produtos importados, com certo sucesso na vida, um sujeito assim, classe média, baixa, classe média, para dizer na época, e que, no entanto, cai em desgraça porque a firma vai à falência numa dessas circunstâncias da vida aí, e ele é obrigado a largar os estudos todos para ajudar a família. Ele tem 7 irmãos, eram 4 rapazes, 4 moças. Ele vai ajudar a família e sai da escola muito jovem já. Ele perdeu o pai muito cedo. Depois que o pai morre, é que o nome passa a ser Melville, com E no final. Antes disso era Melville, com 2 L's e não tinha o E. Portanto, não está errado aí na primeira linha na cronologia, né? Está apenas reconhecendo que o nome mudou depois da morte do pai. E não sei sabe por que razão. E aí o Herman Melville, embora tivesse uma vocação muito grande para assuntos intelectuais, ele largou tudo e foi trabalhar. Ele fez vários trabalhos, nenhum deles muito emocionante, mas acabou fazendo uma viagem como cabin boy, como camareiro, jovem, né, para Liverpool, na Inglaterra, e pegou um gosto enorme pelas coisas do mar. Digamos, muito ansioso com a situação da sua própria vida, acaba fazendo uma viagem extraordinariamente importante, muito jovem, a bordo de um navio baleeiro. O navio baleeiro é um navio que caça baleias. Baleias não são pescadas, são caçadas, por favor. Tá? As baleias são muito grandes para serem pescadas, não são lambaris. Lambari do rabinho vermelho, assim, que o pessoal pega no rio. Tá? Então, baleias são caçadas, são animais poderosos, grandes. E ele engaja-se num baleeiro e vai parar nas Ilhas Marquesas, onde deserta, onde ele sai do navio sem autorização, quer dizer, foge do navio e vai morar entre os canibais. Mora entre os canibais. Quando ele começa a desconfiar que pode ser que ele pudesse ser comido, ele resolve sair dali, pega um outro navio, do qual também deserta, e acaba no Havaí, em Honolulu, que já era a possessão americana nessa altura, e onde faz pequenos trabalhos, até que finalmente, passados aí 3 anos, ele se engaja na Marinha Americana e volta para os Estados Unidos a bordo de um navio de guerra, e teria então passado 3 anos aí, mais ou menos, vivendo aventuras excepcionais, incríveis, nos mares do sul. Voltou para os Estados Unidos, casou-se com a filha de um famoso jurista da época, uma pessoa de muito prestígio, e resolve abandonar completamente a vida marinha e vai morar numa fazenda que ele compra no interior, deve estar aí o nome do estado, acho que é Massachusetts, e uma fazenda que hoje, aliás, é uma espécie de monumento nacional lá nos Estados Unidos. E nessa fazenda, então, ele viverá aí uns 10, 12 anos. Durante esse tempo todo, ele fará escreverá livros que contam aquelas aventuras exóticas que ele havia vivido lá vivendo com os canibais, imagine, né? Uma opção de coisas exotíssimas. E transforma-se num escritor muito conhecido, de muito sucesso, que é o escritor que fazia livros de aventuras. O problema do Herman Melville é quando tudo começa a dar errado na vida dele, é quando o Herman Melville resolve fazer um livro que não era mais um livro de aventuras, mas era um livro profundo e metafísico, chamado Moby Dick. Quando ele produz o livro é visto com muita reserva e com pouca admiração, porque havia um tipo de expectativa do mundo de que viesse mais um livro de aventuras, um livro em que contasse lá como é que os canibais vivem, como é que estão lá os casos amorosos nas ilhas dos mares do sul, aquela coisa romântica para um europeu, né? Ou para um americano do norte, porque o americano da Nova Inglaterra é o americano mais europeizado que há, né? Sempre foi a Nova Inglaterra uma espécie de reserva europeizante nos Estados Unidos do que nos outros lugares. E aí, como Herman Melville resolve fazer um livro sério, e esse livro que nós vamos ler hoje, ele não consegue ensinar o público a respeito disso, e o público rejeita o livro. A crítica, também contaminada com a ideia de que os livros tinham que ser livros de aventura, também o recusa, e o resultado disso é que a carreira literária de Herman Melville começa a declinar
muito rapidamente. E ele não tem jeito de voltar, ele não consegue voltar. Ele até tenta, mas ele não consegue voltar naquela seara velha, que é a seara do livro de aventura. E continua então na direção de fazer, de tentar manter-se numa literatura séria, coisa que o mercado, o mundo, digamos, o mundo dos seus leitores não aceita. Herman Melville começa a entrar numa terrível decadência. Tem 4 filhos com a sua mulher, e ele não sabe muito bem como é que faz para vencer na vida. Ele tenta entrar no nascente negócio de palestras, mas só querem ouvir palestras sobre coisas assim, eu fui com o dia que eu encontrei os canibais, e ele quer fazer palestras sérias e não consegue mais. Ou seja, ele é uma espécie de refém do próprio sucesso anterior. Com quem aconteceu a mesma coisa foi com o Woody Allen. O Woody Allen, quando começou a carreira, era um comediante, era um humorista. Depois, quando o Woody Allen começa a fazer filmes sérios, todo mundo vai para o cinema e sai decepcionadíssimo porque não deu nenhuma risada. Você não reconhece aquele talento novo e está decepcionado por causa da falta do talento velho. Foi isso que aconteceu com Herman Melville. O resultado é que ele nunca mais acertou a mão e foi desaparecendo do mundo literário. Chegou uma hora em que ele voltou para Nova York, onde ele nasceu, e em Nova York ele conseguiu lá, por influência do sogro, que era um homem importantíssimo, conseguiu lá um emprego lá de fiscal da alfândega. E passou 20 anos fazendo isso, vivendo disso. Era um emprego medíocre, ridículo, mas pagava, digamos assim, o suficiente para que ele pudesse tocar a vida num certo grau de conforto. E ele, durante o tempo que foi empregado da alfândega, tentou ainda continuar escrevendo, abandonando a prosa e fazendo só poesia. Deu pior ainda, né? Ficou muito pior, porque poesia é muito pior do que livro sério, né? Poesia é dificílimo de vender, dificílimo de vender poesia. Talvez seja o gênero literário mais ingrato que exista sob o ponto de vista comercial. E Herman Melville acabou morrendo em 1891, completamente esquecido, desaparecido completamente do mundo literário americano. Morreu sem nenhum reconhecimento. O último livro que ele escreveu, chamado Billy Budd, que é uma novela, foi editado póstumamente em 1924, muito depois que ele morreu. E aí, nessa década de 20, mais ou menos, há finalmente uma retomada da importância de Herman Melville, porque como aí já havia na Europa o movimento existencialista, por exemplo, nos seus primórdios, todo mundo começou a prestar atenção no Moby Dick. E foi assim que Herman Melville pôde então finalmente obter prestígio, só depois da década de 20. Ele passou muitos anos, 30 anos desconhecido, completamente esquecido. O seu livro Moby Dick considerado como um fracasso de uma obra que fracassou, que não deu certo. Pois esta foi a história de Herman Melville, que não obteve em vida o sucesso que esse livro teria direito de receber, né? Porque trata-se finalmente de um livro incrível, um livro extraordinário. Pois o Moby Dick, de certo modo, na sua escala, ele tem os mesmos problemas do Herman Melville, porque ao ser batizado com esse nome, Moby Dick, que não é um nome que ele tem inventado completamente, na verdade havia um caso de uma baleia, um caso real, chamada Mocha Dick, que teria sido uma baleia ferocíssima, que havia derrotado 200 tentativas de matá-lo. 200 baleeiros foram derrotados por essa baleia. E ele tentou usar o mesmo nome. Só que o problema é que a expressão Moby Dick, que na verdade não significa nada, é uma expressão muito infantilóide. Então, toda vez que eu ouço Moby Dick, eu automaticamente me lembro do Cartoon Network. E aí o resultado disso, que é um resultado trágico, dramático, é o seguinte: o livro ficou com um jeito de livro infanto-juvenil, o livro não tem nada de infanto-juvenil, e o resultado é assim: os adultos não leem porque acham que é livro de jovem, e os jovens leem e tentam ler e não entendem nada e acham que é um livro chatíssimo e que não é para ser lido. Portanto, o Moby Dick fica no meio do caminho sem que haja, a não ser num grupo muito pequeno de pessoas, o reconhecimento do seu verdadeiro valor. Isso eu estou falando em termos de opinião pública, porque é claro que num grupo
nos grupos, digamos, intelectualmente mais sofisticados, isso não é assim, não é assim que isso é, mas, digamos assim, num contexto de opinião pública mediana, é esse livro que ninguém lê. Não é, ninguém lê um Moby Dick. Esse livro tem 600 páginas. É um livro que um terço do livro é gasto com tecnicismos da caça à baleia e cetologia, estudo da baleia. É um livro que é difícil de ler por causa disso. E é desincentivado pela ideia que se tem de que já se sabe o que aconteceu ali. Como esse saber o que aconteceu é um saber muito superficial, na prática, é talvez o exemplo da obra mais abandonada, da grande obra da humanidade em termos literários, mais desprezada de todas. Vocês verão o quanto esse livro é importante daqui a pouquinho, quando a gente fizer aqui a nossa leitura e análise do que vocês têm aí. Portanto, vários. Tem vários. São 4, né? O Gabriel já viu 4, né? O cinema americano fez pelo menos 4 versões, sendo que a mais é o Gregory Peck, que é o comandante, né, o capitão. Tem vários filmes feitos sobre isso. Tem um desenho animado, alguém me falou? Né? Tem um desenho animado do Moby Dick. Agora, fazer um desenho animado do Moby Dick, a não ser que seja um sujeito que é um gênio fazendo, só piora as coisas, né? Porque incentiva os aspectos infanto-juvenis do livro. Quando, na verdade, o livro é para ser compreendido na sua profundidade. Vocês verão que é um livro magnífico, maravilhoso, cuja leitura a gente começa daqui a pouquinho, se é que vocês não têm mais dúvidas sobre esse prólogo da nossa conversa de hoje. Podemos ir em frente? Então, muito bem. Então, vocês receberam 4 documentos, né? Um deles é um resumo, o segundo é uma cronologia do autor, o terceiro é o mapa das personagens, porque esse livro é tão denso de simbologias que ficou impossível não fazer para vocês esse resumo das personagens aí. E um quarto é um mapa, né, com a descrição do trajeto que o Moby Dick, que a expedição do capitão Acabe, né, faz perseguindo o Moby Dick. Todos têm um mapa? A gente dá uma olhadinha de vez em quando nele. A história toda, na sua estrutura, digamos, narrativa mais básica, trata da perseguição a uma baleia chamada Moby Dick, que é um cachalote branco. Né? O cachalote é aquela baleia que não tem bico, aquela baleia que tem uma testa rombuda, e branco, o que é uma raridade, embora haja casos, mas não é fácil de encontrar uma baleia branca. Essa é branca. E essa expedição é organizada por um determinado capitão Acabe, que dirige um barco chamado Pequod, que vai atrás da tal da baleia para vingar-se dela, porque numa tentativa anterior de caçá-la, o capitão havia perdido a perna, não se sabe em que circunstâncias, certamente não foi por uma mordida, porque como é que faz para dar uma mordida, um cachalote em alguém, né? É difícil morder alguém, né, e ficar só com a perna. Deve ter sido nós não sabemos bem como foi a circunstância. A verdade é que foi na luta que a perna do capitão sumiu. E ele anda com uma perna de osso de baleia, uma perna artificial, portanto. A história é narrada por um sujeito chamado Ismael. Ismael, todos esses nomes são bíblicos e têm um significado, depois a gente vê. Ismael é um jovem que toda vez que se entedia com a vida, vai para o mar, sai ao mar. E esse jovem, então, começa a história nos contando, né? A história, a primeira linha do livro, Chamai-me Ismael, é a mais famosa linha de abertura da literatura americana de todos os tempos. Nenhum outro livro tem uma abertura tão famosa como essa, Chamai-me Ismael. Né? Assim começa a história, né? Com essa abertura, essa linha de abertura. A história que eu digo é a própria narrativa, porque o livro tem, antes de tudo isso, tem lá uma porção de depoimentos que se faz sobre as baleias. O livro tem uma porção de maneiras de tentar esconder o seu conteúdo. É nesse momento que assistir a esse curso aqui ajuda muitíssimo a compreender o livro, porque a gente faz aqui, por causa da nossa questão de tempo, né, depura muito as questões secundárias, né, e vocês aí então ficam só com o coração da alcachofra. Né? Depois a gente pode também comer o resto. Mas, nesse momento, né, o coração da alcachofra é que nós vamos apresentar a vocês aqui. Vocês topam começar então, pessoal? Então, a minha filha Clara, como sempre, né, vai ler para nós
Né? Ela está simbolizada porque ela acabou de vir de férias do Jalapão, um lugar maravilhoso em Tocantins. Né? Então tá certo, vamos lá. Moby Dick, ou A Baleia, é o maior romance escrito nos Estados Unidos da América e o único livro de ficção do continente americano incluído por Mortimer Adler na lista Great Books of the Western World. Paradoxalmente, a obra não teve com facilidade de reconhecimento, possivelmente porque caiu na alta armadilha do título Moby Dick, que lhe confere certo e falso ar de literatura juvenil. Na verdade, a dificuldade foi vivida pelo autor ainda em vida. Melville não teve, um público acostumado a ler histórias de aventuras, a atenção necessária para uma história metafísica. É o Woody Allen do seu tempo, guardadas, obviamente, as proporções. Né? Mas isso são muito diferentes, né? Mas é o mesmo fenômeno Woody Allen. Foi apenas 30 anos após a morte do autor, que acabou sua carreira literária esquecido, que o mundo intelectual conseguiu entender o Moby Dick. Quando finalmente isso aconteceu, a obra de Herman Melville foi içada ao Olimpo das obras existencialistas, tendo Albert Camus reiteradamente insistido. Melville é o Homero dos mares do sul. A maior referência que Camus faz às suas influências é Herman Melville. Embora tenha outras, né? Ele é a mais importante influência sobre Albert Camus é Herman Melville. O livro, dividido em 135 pequenos capítulos, conta epicamente a história do baleeiro Pequod, a caça de um poderoso cachalote branco nos mares do sul. Seu comandante, o capitão Acar, cuja perna havia sido perdida em confronto anterior com o cetáceo. Entremeada a narrativa, há detalhado tratado de cetologia, cujos dados, em parte, teriam sido obtidos por Melville a partir da própria experiência como tripulante do baleeiro Acushnet, em 1841. Ele foi lá para as Ilhas Marquesas, nesse baleeiro aí. As Ilhas Marquesas eram francesas, né? Até hoje ainda são francesas. Ele vivenciou a peça de baleia concretamente, o Herman Melville. Pouco, né? Talvez meses que demorou para chegar lá. Não muito, mas o suficiente para entender como funcionava. A aparência aventuresca da obra não deve nos enganar. Louis Mumford, citado por Mortimer Adler, afirma: em profundidade de experiência e iluminação religiosa, quase não há livro do século XIX, com exceção dos escritos por Dostoiévski, que possam brilhar com ele. Veja, não é pouco dizer isso do homem, né? Não é isso? Imagine todo o romance francês do século XIX, todo o romance inglês do século XIX. Não é pouco. Jorge Luiz Borges chama a obra de romance infinito. Página por página, a narrativa está volume até alcançar o tamanho do cosmos. Não é pouco disso de Borges, né? Afinal, era um sujeito que tinha lá critérios rígidos, né? A história é contada por Ismael, um jovem tripulante do navio que acompanha a caçada. Nesta obra, os nomes dos personagens, em geral, têm sentido simbólico, sobretudo os nomes bíblicos. E aí vocês têm um desenho, uma ilustração do próprio livro, né, da própria história, né? Tem ali a baleia, o cachalote, depende que ele não tem bico, e a pesca é feita assim. Um navio grande tem, no nosso caso aqui, tem 3 pequenos botes, onde vão 3 equipes, cada um dirigida por um sujeito chamado piloto, que tentam matar arpoadas o cachalote, né? Quem quiser entender essas coisas assim com mais tecnicismo, vai ler o livro, que tem um terço do livro só contando para vocês isso. Não é? Aqui no nosso resumo nós tiramos fora essas tecnicalidades na maior parte do tempo, porque afinal de contas não ia dar para fazer o livro inteiro aqui hoje se não fosse assim, né? Mas é assim que se pesca a baleia, então, que se encaixa a baleia, joga-se o arpão contra o animal até matá-lo, que é o que está aí mostrado aí nessa gravura. Ok, pessoal, todo mundo então mais ou menos tá. Podemos começar a história? Então vamos lá. Entediado e deprimido, um jovem de Nova York viaja para o norte para agregar-se a um baleeiro e ir ver a parte aquosa do mundo. Tal cura para a melancolia, diz ele, substitui a pistola e a bala e o velho modo romano de lidar com a falta de desejo de viver, atirar-se sobre uma espada. Seu nome é Ismael e seu destino é Nantucket, Massachusetts. A abertura da história ficou famosa. Chamar Ismael. Só um minutinho. Então aqui a primeira coisa que eu preciso explicar para vocês, porque senão vocês não vão entender a obra. Vamos tentar entender Ismael. Na história bíblica, Abraão, que é um descendente de Noé,
Você sabe que quando Deus se aborreceu com o mundo e destruiu o mundo que havia, e deu a Noé a incumbência de produzir um mundo novo com os seus descendentes. Quando o dilúvio acaba, né, então sobrou Noé e a sua família, não é? E animais que vinham do mundo anterior. É claro que isso é meramente simbólico, ninguém deve imaginar que isso seja de fato assim, concretamente, né? Ou isso apenas significa que Deus constrói um mundo novo digamos, com aquilo que estava ação no mundo antigo. Os 3 filhos de Noé, Jafé, Sem e Cã, fazem a reconstrução do mundo. Um no norte, um no meio, Sem semitas, os habitantes do Oriente Médio, e no sul, os descendentes de Cã. E um desses descendentes de Sem, chamado Abraão, tinha lá uma mulher chamava-se Abrão, o nome da mulher era Sarai. E essa dupla não conseguia ter filhos, eles já estavam muito velhos, porque as pessoas nessa época duravam mais, né? Aí foi que a Sarai concordou que Abrão tivesse um filho com a escrava chamada Agar. E desse casamento, né, nasceu Ismael, um menino chamado Ismael. Mas aí, por razões miraculosas, a Sarai tornou-se fértil novamente e acabou tendo ela mesmo um filho chamado Isaac. Quando esse filho nasceu, Abrão virou Abraão e Sarai virou Sara. Os nomes mudaram a partir do nascimento. E o Ismael, que era o filho mais velho, foi repudiado pelo pai. Foi mandado embora pelo deserto afora. Ele e a mãe foram expulsos e passaram a ser errantes pelo deserto. E a família, e com esse filho Isaac, a criação, digamos assim, do povo judeu. Aí você tem a interpretação conhecidíssima de que Ismael é a origem do povo árabe e Isaac é a origem do povo judeu, o que transforma Abraão num sujeito que não é judeu. Abraão em si não é judeu. O primeiro judeu da história é Isaac, que é filho de Abraão com Sara. Por isso é que no judaísmo estabelece-se que a judaicidade vem pelo caminho materno, não pelo caminho paterno. É a mãe que estabelece a condição de judeu, não o pai. Justamente por causa desse assunto aqui. Não é? É o filho de Sara que começa o judaísmo e não o filho de Abraão, porque Ismael também é filho de Abraão. Vocês estão sabendo, vocês entendem isso, né? Não é? Bom, aí há uma porção de coisas importantíssimas. Nós podíamos passar a tarde inteira debatendo a simbologia disso tudo. A verdade é que se você olhar para essas duas situações, a de Ismael e de Abraão, você percebe que um deles, Ismael, foi rejeitado. Por quem? Pelo pai, não pela mãe. A mãe foi embora com ele. Então o pai, que é Abraão, rejeita um filho, que é Ismael. E o outro filho, ao contrário, não é rejeitado, mas é aceito. O outro filho é aceito. Então, um filho rejeitado e um filho aceito. Esse filho que é aceito por quem? Pelo Espírito. Né? O Espírito que o pai representa, o pai sempre representa simbolicamente o Espírito. Aceitou aquele filho e, como consequência disso, digamos, o futuro daquele filho, o trajeto de vida daquele filho, e simbolicamente é chegar à Terra Prometida. Chegar à Terra Prometida nunca deve ser confundido com essa conversa de terra lá na Palestina, porque essa é todos o maior mal é de se acreditar em que seja um pedaço de terra. Né? A Terra Prometida é o céu, em última análise, é isso que significa a Terra Prometida. Ora, o filho que é aceito pelo pai, ou seja, que está de alguma maneira sintonizado com o pai, é o filho que obterá o céu, que é a Terra Prometida. O outro filho, aquele que é rejeitado, esse não tem promessa nenhuma, porque esse, tendo sido rejeitado pelo pai, vai falar o quê? Aquilo que Ismael faz. Ele fica vagando pelo deserto. Vagando pelo deserto à procura do quê? À procura do pai que não o quis. O pai que ele não tem. Portanto, aí você tem já nesse início, para a compreensão do nosso livro, dois conceitos simbólicos maravilhosamente interessantes que fazem mais ou menos
que nos dão a ideia de uma das grandes tensões, uma das grandes escolhas da existência humana. Qualquer pessoa, porque isso obviamente não se aplica a esses povos, mas a todo mundo, tem a alternativa de estar ou associado ao pai, associado ao espírito, ou vagar pelo mundo à procura de um. Esse vagar pelo mundo à procura de um espírito é o que faz Ismael a partir desse primeiro momento, e é o que fala aqui o nosso Ismael da história, porque o nosso Ismael é um sujeito vagante pelo mundo, se vocês repararem bem no que a Clara vai ler agora em seguida. Depois nós voltamos novamente a essas considerações que eu fiz, vão com mais profundidade, só para vocês entenderem qual é o significado que tem aqui Ismael. Por que o narrador chama-se Ismael? Chamar Ismael. Há alguns anos, quantos precisamente não vem ao caso, tendo eu pouco ou nenhum dinheiro na carteira e sem nenhum interesse em terra, ocorreu-me navegar por algum tempo e ver a tarde fora do mundo. Não é o comportamento de quem está vagando pelo mundo? Quem vaga pelo mundo? Ele sai por aí, vaga pelo mundo. Muito bem. É a minha maneira de expressar o spleen e de regular a circulação do sangue. Essa expressão spleen é uma expressão que estava na moda na época. Tem o Baudelaire, nas Flores do Mal, tem lá uma porção de capítulos que tem essa spleen é baço em inglês, e em francês foi adotado spleen, falar spleen em francês, mas é a mesma palavra. O baço tinha nessa época, conforme, digamos assim, a compreensão que se fazia da fisiologia humana, tinha o sentido de regulação do humor. Né? O baço regulava o humor. Uma doença no spleen era uma doença de melancolia profunda, desinteresse total pela vida. É por isso que no Baudelaire está usado com esse sentido também, spleen ou spleen, como o sentido de estar com o spleen doente é ter uma melancolia profunda, um desinteresse geral por todas as coisas. Sempre que sinto na boca uma amargura crescente, sempre que há em minha alma um vento úmido chuvoso, sempre que dou comigo parando involuntariamente diante de empresas funerárias ou formando fio em qualquer enterro, e especialmente sempre que minha hipocondria me domina a tal ponto que necessito apelar para um forte princípio de moral a fim de não sair deliberadamente à rua e atirar ao chão sistematicamente os chapéus das pessoas que passam, então calculo que é tempo de fazer-me amar, e o mais depressa possível. Reparem que aqui hipocondria, o original fala em aipos, e aipos é apenas uma parte da hipocondria. Eu não sei até que ponto está bem traduzido esse hipocondria aqui. Tentei encontrar uma alternativa, mas não deu para encontrar com base no original, porque é muito provável que seja uma expressão da época que nós talvez tenhamos perdido um pouquinho o sentido. Então leve em consideração que esse hipocondria aqui parece um pouco estranho. Né? Hipocondria é uma doença mental de quem acha-se doente o tempo todo. Né? O mar é o meu substituto para a pistola e a bala. Com alarde filosófico, Catão se arremessou sobre a sua espada. Quanto a mim, embarco tranquilamente. Não há nisso nada de surpreendente. Se a maioria dos homens o soubesse, fosse qual fosse a sua categoria social, compartilharia comigo, numa época ou noutra, os sentimentos que o oceano inspira. O mar, de alguma maneira, cura. É isso que ele está dizendo. Depois a gente debate um pouquinho melhor isso. Mas vocês têm aí a personagem central, que é uma personagem vagueante pelo mundo, que é esse Ismael, conforme o Ismael da Bíblia, e que olha para as coisas por causa disso de um pouco irônico. Então, se vocês perceberem aí um tom de voz meio irônico nesse Ismael, saibam que é o filho rejeitado que, estando olhando as coisas de fora, as vê com uma certa ironia. Não é? Esse é o sentido do tom de voz do Ismael. Me desculpe. Se alguma vez sentir de sede no grande deserto americano, fazei a experiência, se é que a vossa caravana dispõe de professor de metafísica. Sim, como todo mundo sabe, a meditação e a água estão unidas para sempre. Está vendo que interessante? Depois a gente debate o que é isso. Agora, percebam que interessante que é esse contraste. Né? Ismael é um homem do deserto. E o homem do deserto, quando vai procurar alguma coisa, ele precisa recuperar o pai. Onde é que ele vai procurar o pai? No contrário do deserto. Qual é o contrário do deserto? É a água, é o mar. É por isso que ele está dizendo, no deserto americano. Ou seja, para poder descobrir o pai é preciso sair
do deserto e procurá-lo no seu contrário, que é um mar. É isso que Ismael faz. É isso que a personagem faz. A fascinação de Ismael pelo mar é explicada pelo mito de Narciso. Por que é que os antigos persas consideravam o mar como sagrado? Por que razão lhe atribuíam os gregos um deus especial, o próprio irmão de Júpiter? Seguramente, tudo isso tem um sentido, e mais profundo ainda é o significado do mito de Narciso, que, por não poder agarrar a imagem suave e atormentada que viu na fonte, mergulhou dentro dela e se afogou. Pois a mesma imagem vemos nós em todos os rios e oceanos. É a imagem do inacessível fantasma da vida. É aí que se encontra a chave para tudo. Então, eu pedia que vocês não esquecessem de levar em conta essa expressão, o inacessível fantasma da vida, que depois será muito útil no decorrer da interpretação, tá? Não deixem de anotar. Carregando seus poucos pertences no almoço de viagem, Ismael passa por New Bedford na noite de sábado e se por hospedagem. Despreza arcões cruzados, The Crossed Harpoons e a hospedaria do Peixe-Espada, The Swordfish Inn. Tem um errinho ali no peixe, né? E acaba escolhendo a estalagem do jogo, The Sprouter Inn, dirigida por Peter Coffey. Coffey significa ataúde em inglês. Nos Estados Unidos, nosso folclórico Zé do Caixão é conhecido como John Coffey. Isso é fato verídico, é para aumentar a cultura inútil de vocês. Você já sabe como é que fala Zé do Caixão nos Estados Unidos, tá vendo? Já não vai passar tanta vergonha. Agora, a tradução de Sprouter Inn para a estalagem do jogo é um pouquinho discutível também. Sprout em inglês significa o florescimento de uma planta, né, de uma flor. Sprouter Inn tem um sentido de ser rejuvenescimento, de primavera, de renascimento da vida. E não tanto do jogo, me parece aí que a tradução está equivocada, mas também não tem grande importância. Vamos continuar. O nome da posada é Peter Coffin. Você não acha que isso é um pouquinho, assim, vaticinador de coisas que vão acontecendo ao longo do caminho? Muito bem, continuando. Como não há quarto livre, é obrigado, ao contragosto, a dividir uma cama com Quick, um selvagem tatuado que comercializa cabeças humanas embalsamadas e se barbeia com um arpão. Parece um bom companheiro de quarto, alguém assim? Né? Muito bem. De cama, né? Pior ainda. No entanto, reparem. É melhor dormir com um canibal sóbrio do que com um cristão bêbado. O selvagem, nativo da ilha de Rockwood, perto da Nova Zelândia, é surpreendentemente muito amigável e, sob certos aspectos, mais civilizado que os europeus. Quando Cricket diz que sua ilha não está no mapa, Ismael lembra: os lugares de verdade nunca estão. Opa, olha aí, ó. Vocês estão querendo pegar elementos para fazer uma análise desse livro? Tem aí uma preciosidade, acabou de entrar uma pérola. Os lugares de verdade nunca estão no mapa. Os lugares de verdade nunca estão no mapa. Quick é filho de um rei e deixou sua ilha pela aventura da caça à baleia, e ao mesmo tempo para conhecer os cristãos. Quick era o George Washington canibal. No domingo, a cidade pulula de marinheiros de todas as origens. Ismael vai à capela dos baleeiros e encontra o padre num púlpito em forma de navio. O que poderia existir de mais significativo? Porque o púlpito é sempre a parte avançada da terra. Tudo mais vem depois dele. É dele que se divide primeiro a tormenta da rápida cólera divina e a proa deverá suportar o primeiro embate. Como um púlpito fica sempre em evidência na igreja, né? O púlpito sempre está mais alto, é como se fosse a quilha de um navio. Está comparando essas duas coisas. É do púlpito que se invoca primeiro ao Deus das brisas favoráveis. É brisas, tá? Brisas, tem um errinho aí. Brisas. Das brisas favoráveis ou contrárias, para pedir ventos propícios. Sim. O mundo é um navio em plena travessia que não terminou a viagem, e o púlpito é a sua proa. Olha que maravilha. O mundo é um navio em plena travessia o púlpito é a sua proa. É o púlpito que diz para onde é que a gente vai, né? Essa imagem da vida como ser um navio na travessia é uma das imagens mais bonitas que você possa imaginar para descrever a vida. Porque é a vida sobre o caos, né? A vida humana é um navio sobre o caos das águas, sobre todas os perigos e todos os conflitos e todas as, digamos, os potenciais males que podem advir disso. O sermão do padre Maple, esta que dá umas 4, 5 páginas, é uma das mais lindas e mais extraordinárias
passagens da literatura universal. Então, se você puder ler isso completo, por favor, leia. Aqui não dá para botar tudo, porque a gente não tem tempo, mas é uma maravilha. Ele fará um sermão em torno da história de Jonas. Jonas é um livro da Bíblia, muito curto, que é extraordinariamente interessante. Vamos ver como é que ele faz. O sermão do Padre Maple daquele domingo versava sobre o livro de Jonas e a baleia. É preciso falar um pouquinho só do livro de Jonas, para vocês entenderem essa história. O livro de Jonas, apesar de ser curtíssimo, é talvez o livro da Bíblia que tem a maior simbologia relativa. Porque, você quer ler a nota que diz, só para a gente poder partir dessa nota? Jonas, o profeta do Velho Testamento, teria recusado a missão de pregar contra o mal em Nínive e tentado escapar de seu destino pelo mar. Quando uma poderosa tempestade ameaçou seu navio, ele admitiu à tripulação que era a causa do fenômeno, que Deus estava furioso com ele e os marinheiros o tiraram do mar. Uma baleia branca o engoliu por 3 dias e o cuspiu depois que Jonas rezou por sua libertação e aceitou a missão em Nínive. Então, qual é o sentido da baleia no caso de Jonas, né? A baleia, no caso de Jonas, tem um sentido de caverna iniciática. E o que é a baleia? A baleia é uma espécie de recolhimento que o sujeito faz. É um momento em que ele está recolhido para dentro de uma inexistência aparente, ou seja, ele sobe da vista humana, sobe da existência humana, e nesse momento, então, ele se prepara para mudar para um outro estado de existência. Ou seja, o engolimento de Jonas é uma espécie de morte iniciática, e o seu cuspimento em seguida é um renascimento iniciático. Ou seja, durante esse meio tempo, Jonas passa pela modificação profunda que a pessoa tem, às vezes, na vida, a oportunidade de fazer. Portanto, a ideia do engolimento de Jonas é uma ideia que pode ser interpretada completamente sob a simbologia iniciática. Veja, o número 29 em árabe, número Nun, é um número que tem um desenho como se fosse de uma baleia. Ele é uma imitação àquela grafia árabe do número 29, é uma baleiazinha. E os cabalistas judaicos, que os cabalistas judaicos são os místicos judaicos, chamam em árabe, o Jonas chama Nun, em árabe, o nome que ele tem em árabe. E os cabalistas judaicos dizem que o número 29, Nun, está associado. Vocês sabiam, mas há uma enorme semelhança na simbologia do hebraico com o árabe, porque o cativeiro da Babilônia foi tão grave que os judeus tiveram que reaprender a escrever hebraico. E fizeram isso usando a base árabe. Foi a base árabe que gerou o hebraico que é falado hoje, né? O hebraico de gráfico e visual que é falado hoje. E os cabalistas judeus dizem que esse número 29, essa palavra Nun, está associada ao renascimento. Portanto, todas as tradições aí, todas as explicações iniciáticas que você puder encontrar, vão dizer para você que ser comido pela baleia e depois jogado fora, é mais ou menos fazer a experiência de sumir na caverna iniciática e voltar de lá como uma outra pessoa. Ou seja, mudar de estado de realidade, mudar de estado de modo de ser, modelo de existência. É isso que significa o engolimento de Jonas pela baleia. Nos 3 dias parece que tem a sucessão, a ressurreição de Jesus. O número 3 aqui permeia totalmente a obra. A obra é completamente atulhada de números 3. 3, tudo é 3. Eu acho que vocês iam acabar descobrindo sozinhos isso. 3. Qual é o sentido simbólico do número 3? Há muitos e muitos sentidos para o número 3, mas aqui, nesse caso, tudo indica que o simbolismo do número 3 é o seguinte: o 3 é mais ou menos a síntese da existência humana. O homem está entre o céu e a terra no meio. Portanto, aí há uma triangulação que se faz o homem entre esses dois polos. Esse é o sentido do 3. Ou seja, é um sistema, um sentido de completude cósmica. O homem é, ao mesmo tempo, um pouco terra, um pouco céu. É aquela criatura mista que tem esses dois componentes. Por isso é que o número 3 acontece aqui o tempo todo. E no Mário é relação, né? No Mário é relação. Só que o Mário fará uma avaliação muito mais genérica do número 3, né?
Isso, e aqui estamos falando de uma variação mais específica. Mas é isso mesmo, tá? Companheiros de navio. Isso é o padre, tá? O padre falando para as famílias e para os marinheiros que frequentam ali aquela capela, porque trata-se de uma capela ali perto de onde se pegam os navios. Este livro, que contém apenas 4 capítulos, 4 narrativas, é um dos mais finos do poderoso cabo das Escrituras. Contudo, a que profundidade da alma chegou aos sons de Jonas? Que lição fecunda nos dá esse profeta? Como é nobre esse cântico no ventre do peixe! Como é grande e tumultuoso! Sentimos as ondas que se agitam sobre nós, mergulhamos com Jonas no mais profundo do oceano. Estamos rodeados de algas e de todo o livro do mar. Mas qual é a lição que nos ensina o livro de Jonas? É uma lição de 2 cabos, companheiros. Uma lição para todos nós, como pecadores, e uma lição para mim, que o outro Deus livre. É uma lição para nós, como pecadores, porque é a história do pecado e da dureza do coração, de terrores subitamente despertados, do rápido castigo, do arrependimento, das preces e finalmente da libertação e da alegria de Jonas. Como acontece a todos os pecadores, o pecado desse filho de Amitai estava na desobediência deliberada ao mandamento de Deus. Não importa qual fosse esse mandamento ou a maneira pela qual Deus o comunicou, e que a Jonas pareceu demasiado duro. Mas todas as ordens que Deus nos dá são duras de cumprir, lembrai-vos disso. Daí, muitas vezes, ele antes nos ordena do que tenta persuadir-nos. E se obedecemos a Deus, devemos desobedecer a nós mesmos. E é nessa desobediência que consiste a dificuldade de obedecer a Deus. Olha que beleza esse pedacinho, tá? Para você obedecer a Deus, tem que desobedecer a você mesmo. E é nessa desobediência que consiste a dificuldade, desobedecer a você próprio. É isso que o padre está dizendo. Muito bem. O Jonas não queria ir lá. O tal da missão lá em Nínive era ruim mesmo. Tinha que ir lá, dizer lá para uns fascínoras lá que não podiam mais ser fascínoras. Né? Você ir lá no quartel-general do Fernando Beiramar tentar convencê-los a deixar de ser canários. Imagine a dificuldade, né? Ele falou, não vou de jeito nenhum. Pegou o barco para o lugar mais longe que ele queria que tivesse daquele lugar, né? E aí tentando ver se escapava da tarefa. É isso que ele está dizendo. Né? Tendo em si esse pecado da desobediência, Jonas tentou ademais zombar de Deus, procurando fugir-lhe. Pensou que um navio construído por homens poderia levá-lo a países onde Deus não reina, onde reinam apenas os capitães desse mundo. Errou pelas docas de Jope em busca de um navio destinado a Tarsis. Aqui se esconde uma significação que talvez passasse despercebida até agora. De acordo com todos os indícios, Tarsis não pode ser outra cidade senão a moderna Cádiz. Tal é a opinião dos eruditos. E onde está situada Cádiz, companheiros? Na Espanha, isto é, no lugar mais distante de Jope que Jonas poderia ter alcançado por mar, naqueles tempos em que o Atlântico era um mar quase desconhecido. Porque, companheiros, a cidade de Jope, a moderna Jaffa, fica na costa mais oriental do Mediterrâneo, a costa síria. E Tarsis, ou Cádiz, fica a mais de 2.000 milhas desta, justamente na saída do Estreito de Gibraltar. Não compreendeis, pois, companheiros, que Jonas queria fugir de Deus, dirigindo-se para outro extremo da terra. Desgraçado, o mais desprezível, o mais digno de zombarias de todos os seres. Com o chapéu caído sobre os olhos e um olhar de culpado, procurava enganar a Deus. Errando entre os navios, como o mais vil dos ladrões, está ansioso para cruzar os mares. O seu olhar era tão confuso e tão equívoco que, se existisse polícia naqueles dias, Jonas, sob o simples suspeito de qualquer má ação, teria sido detido antes de chegar ao converso do navio. Como se reconhece facilmente para um fugitivo. Sem bagagem, sem caixa de chapéus, sem uma valise ao bolso, sem amigos que o acompanham ao cais para dizer adeus. Caixa de chapéus tem uma circunstância muito da época, né? Chapéus da certa viajavam em caixas, em cartolas, né? Então, não é isso? Ou seja, Jonas saiu como um fugitivo para Nínive, para tentar fugir de Nínive, para pegar o barco. Contemplai agora Jonas erguido como uma âncora e arrojado ao mar. De súbito, bevilece uma calma e o mar se torna de óleo. Jonas leva consigo a tempestade, deixando atrás de si as águas tranquilas. Tanto se afoga no centro do tumulto violento que apenas nota o momento em que, agitado, cai dentro das queixadas abertas para recebê-lo. A baleia cerra com força todos os seus dentes de marfim, como outros tantos ferrolhos brancos de uma prisão. Então Jonas rogou ao Senhor, de dentro das entranhas do animal:
mas prestai atenção à sua prece e tirai dela uma poderosa lição. Porque, ainda que grande, pecador, Jonas não chora nem geme pedindo uma libertação imediata. Compreende a justiça do seu terrível castigo. Deixa nas mãos de Deus a sua libertação, contentando-se em afirmar que, a despeito de todas as suas dores e aflições, continuará a dirigir o olhar para o seu santo templo. Aqui, companheiros de bordo, descobrimos um arrependimento fiel e legítimo. Não clama pelo perdão, mas agradece o castigo. A que ponto essa conduta de Jonas foi agradável ao Senhor, prova-o a sua libertação final do mar e das entranhas da baleia. Companheiros, não vos apresento Jonas para que copieis o seu pecado, e sim como modelo de arrependimento. Não pequeis, mas se o fizerdes, procurai arrepender-vos, como fez Jonas. A essa altura, o público está eletrizado. Completamente, o padre Meiko fazia sermões famosíssimos. O público, então, está petrificado ouvindo aquela história. E agora ele vai para o final, né? Claro que isso tudo aqui dura 5 páginas. E vocês estão pegando só um pedacinho. Após contar essa história, o padre Meiko calou-se e, por um momento, foi como que arrebatado para longe de si próprio. Mas logo, erguendo outra vez o rosto, exclamou com entusiasmo celestial: porém, ó companheiros de bordo, a este bordo de qualquer aflição se encontra um prazer seguro, e o auge desse prazer é muito mais elevado do que a profundo abismo da aflição. Este bordo, para quem não está acostumado com linguagem marítima, é à direita, bom bordo à esquerda. A ideia, em toda a simbologia tradicional, em toda, sem nenhuma exceção, a direita é sempre considerado o lado positivo e a esquerda o lado negativo. Tanto é que o Jesus Cristo está sentado à direita do Pai e não à esquerda do Pai. Não é? Em algumas línguas, a mão esquerda é chamada de sinistra. Não é? Não estou aqui fazendo nenhuma crítica, consideração aos canhotos, apenas mostrando a vocês que na tradição do Ocidente, seja qual for o lado que você olhe, você verá sempre no lado direito no sentido também de direito. Em inglês, por exemplo, a palavra direito, right, também é a palavra right de certo. Ou seja, a ideia do direito parece ser a ideia de que sempre há 2 lados para você ir, e o direito é sempre melhor do que o esquerdo. Essa é a expressão, é o sentido simbólico da expressão direita e esquerda. A esquerda é sinistra, não esquecer nunca isso. Então diz assim, que do lado direito, de qualquer aflição, se encontra um prazer seguro, e o auge desse prazer é muito mais elevado do que a profundo abismo da aflição. Que beleza de linguagem, né? Não sei se vocês estão se dando conta disso. Como é bom isso aqui, poeticamente, além de tudo. Por acaso não são mais altos os sopros do mastro grande do que a maior profundidade da quilha? O mastro grande vai a um ponto em que ele é mais alto do que a profundidade da quilha. Ou seja, para cima sempre vai mais longe do que para baixo. Para baixo sempre é menos profundo, é menos distante do que para cima. Alegria, uma alegria grande, excelsa, interior, para aquele que mantém perante os deuses e comandantes desse mundo o seu próprio eu inexorável. Alegria para aquele cujos braços poderosos o apoiam, quando a nave traiçoeira e ruim desse mundo se afunda sob seus pés. Alegria para aquele que não repousa em busca da verdade e que mata, queima e destrói todo o pecado, ainda mesmo que seja preciso arrancá-lo de sobre a toga de senadores de juízes. Alegria, uma alegria incomensurável para aquele que não reconhece outra lei nem outro Senhor senão o seu Deus, e que só é patriota do céu. Alegria para aquele a quem as ondas dos mares das multidões buliçosas não conseguem apertar dessa quilha segura atividade. Alegria e delícia eterna para aquele que, no momento de entregar seu último repouso, pode dizer com o último suspiro: Pai, a quem conheço principalmente por tua vara, mortal ou imortal, morro aqui. Lutei para ser teu, muito mais do que para ser desse mundo ou de mim mesmo. Contudo, isso nada representa, desde a eternidade. Pois que é o homem para pretender viver toda a vida de seu Deus? Não disse mais. Depois de traçar vagarosamente uma bênção, cobriu o rosto com as mãos e ficou ajoelhado, até que todos os fiéis se retiraram e o deixaram sozinho. A cena do sermão do Padre Meiko é uma das mais impressionantes da literatura universal e é altamente recomendável lê-la na íntegra. Na PS de Albert Camus, há referências a ele no sermão do Padre Vanellope. Maple Tree é a árvore símbolo do Canadá, aquela árvore cuja folha é o símbolo do Canadá. É uma árvore de onde se tira um xarope extremamente calórico, com o qual você sustenta lá o pessoal naqueles invernos gelados, né, do norte do Canadá.
esse sermão é uma maravilha de um sermão. Vocês precisam ler isso. Não, é para não ler esse troço, não morrer sem ter lido o sermão do Padre Maple inteiro, do Moby Dick. Guardem isso ponham isso na sua listagem, na sua listinha de coisas a fazer, não percam. Ou seja, o que o Padre Maple está dizendo para aquelas pessoas é que, em última análise, as coisas têm um significado muito maior do que aquele que aparentam. Portanto, mesmo quando as coisas aparentam estarem ruins, estarem más, mesmo assim, apesar de tudo, é preciso olhar de um ângulo mais alto, é preciso olhar de uma perspectiva, de um horizonte de consciência muito mais alto para entender o que está acontecendo. E se você não consegue entender, suponha que o seu horizonte de consciência ainda não é alto o suficiente para entender o que acontece. O que o Padre Maple fez, portanto, faz uma maravilhosa descrição da maneira cristã de ver o mundo. Né? Ele não é católico, ele é alguma espécie de protestante lá de Batista, assim, que for, Quaker. Aquela região da Inglaterra tem os protestantismos mais antigos dos Estados Unidos, que são aqueles que vieram com os imigrantes, né, no Mayflower. E esse padre, então, faz um sermão extraordinariamente bonito. Isso está lá o Ismael ouvindo na missa, e o sermão dará o tom para todo o resto da obra. Tá? Continuamos. Ismael e Quaker combinam de continuar juntos viagem para Nantucket e procurar posição em um baleeiro. Pronto, esses dois aí que pareciam completamente incompatíveis, já que um é digamos, um americano normal e o outro é um sujeito que vende cabeças humanas embalsamadas, não parece ser muito, não parece ser duas pessoas parecidas. No entanto, nesse momento, eles se encontram-se extremamente unidos. Há uma série de especulações cretinas sugerindo um caso homossexual aqui, por exemplo. Então, dentro dessa visão moderna de estudos de gênero, não sobraram cretinos para fazer essa análise. Que não há absolutamente nenhuma indicação disso aqui, em nenhum momento. No entanto, o que significa exatamente isso, quer dizer, essa súbita ligação entre esses dois, é um dos mistérios da obra que depois a gente debate para saber o que é que significa isso. Tá? Mas eles estão completamente agora associados um com o outro. Tá? Em Nantucket, uma ilha na costa, acabam na pousada da Panela, Tripod Inn, onde matam a fome com bacalhau e chowder. Chowder é uma sopa de mariscos típica do Nova Inglaterra. Ismael, por prudência, oferece sozinho seus serviços ao decadente bar de Fairport. É uma tribo indígena americana dizimada pela colonização. E após entrevista com os donos, os capitães Peleg e Bilda, personagens bíblicas. Peleg, que significa divisão, é um dos filhos de Eber. Bilda, que significa filho da discórdia, é um dos amigos de Jó. Lembra, o Bilda vocês já conheciam, que apareceu no Jó. Vocês repararam no nome, no significado simbólico do nome desses dois aí? Não é? O barco tem o nome de uma tribo indígena dizimada, ou seja, uma tribo indígena que não existe mais. E os dois donos, os dois armadores, né, tecnicamente falando, os armadores do barco, são os donos do barco, um chama-se Divisão e o outro chama-se Filho da Discórdia. Vocês acham que o autor botou esses nomes aí gratuitamente? Podendo escolher Joaquim e Manuel, por exemplo, no lugar? Não, né? Portanto, deve ter algum sentido pela qual esses nomes são assim. Preste atenção, porque esse livro é de uma densidade simbólica extraordinária e você depois vai ter que ler 2, 3, 4 para entender tudo a vida inteira. É desses livros que a gente não para de ler. Continuando. E após entrevista com os donos, os capitães Peleg e Bilda conseguem um emprego, recebendo 300 avos da receita. É assim que você paga empreendimento. Aqui no Brasil também é assim, quando você... Esses barquinhos aí que pescam camarão por aí, eles dividem a receita entre os donos e os tripulantes, de acordo com a importância relativa. O capitão ganha mais do que o sujeito que é cozinheiro, por exemplo, né? Quando devia ser exatamente o contrário, aliás. Pensando bem, né? Mas, enfim, 300 avos da receita é muito pouco, né? Imagine que tenha dado $300 mil de receita de óleo de baleia. Ele receberia $1.000. Portanto, isso nos diz que esse Ismael é o sujeito que ficou com um pouquinho. Não é? Ele, afinal de contas, é o deserdado, ele é o sujeito recusado pelo próprio pai, ele é o sujeito que vaga pelo deserto, não é isso?
Não é? Logo, que ele seja também deserdado aqui não parece muito fora do normal. Não é? Muito bem, continuamos. Recomendo em seguida Quique como excelente articulador, mas o selvagem precisa comparecer provavelmente para uma entrevista. Ismael fica sabendo que o Pequod é capitaneado pelo capitão Acabe. A personagem bíblica do rei Acabe, casado com a rainha Jezebel, deu muito trabalho a Deus e acabou morto na guerra. Se teve uma dupla difícil, foi essa aí. Essa Jezebel era filha de um rei fenício, que era cultuador de Baal. Baal é uma personagem demoníaca, é uma divindade demoníaca, que, entre outras coisas, por exemplo, faz sacrifício, exige sacrifícios humanos. Não é? Essa cultura de Baal depois se transfere para Cartago. Aquele povo cartaginês que depois enfrenta os romanos são todos derivados dessa cultura fenícia de Baal, que esses fenícios ficavam onde hoje é o Líbano, mais ou menos, né? Aquele pessoal era fenício. E esse rei aí, inspirado pela sua mulher, essa Jezebel era uma mulher diabólica, tida como maravilhosamente bonita e extremamente demoníaca. Ela convenceu o marido a implantar lá em Israel o culto a Baal, que é um culto pagão. E o sujeito que brigava com a dupla, que fazia a contraposição, era o profeta Elias. Elias brigava contra esses dois aí. Deus deixou Acabe aí dirigir Israel durante muito tempo, na medida em que ele de alguma maneira fazia coisas boas também, mas teve um momento que Deus tirou a sua proteção e ele foi morto então numa batalha contra o rei de Damasco. E depois que ele morreu, os cães lamberam o seu sangue, o que significa simbolicamente que de alguma maneira ele representava uma entidade demoníaca, esse rei Acabe. Portanto, chamar-se Acabe é uma maneira chata de você se chamar, entendeu? Não é uma maneira boa, não é um bom nome para você ter, entendeu? Não é alguém que possa ter sido inspirador de coisas boas. E Jezebel, pior ainda. Então, se você tem em casa sei lá, um hamster chamado Jezebel, mude de nome, por favor. Agora, se for uma jararaca, pode. Aí não tem problema, tá? É isso? Continuamos. Bom, o que dizer, né? Desculpe, Clara. O que dizer de um sujeito cujo nome é Aca e que tem, portanto, essas circunstâncias de batismo, não é? Esse Aca. Muito bem. Que apesar de ter o nome de um rei judeu perverso, segundo Peleg, seria um bom homem casado e pai de uma filha. Ismael não pode vê-lo, está recluso. Não fez que possas vê-lo presentemente. Não sei exatamente o que acontece com ele, mas o certo é que se encerra em casa como se estivesse doente e contudo não está. Portanto, ele é ambíguo. Né? É como se estivesse doente e não está. Ele é um sujeito ambíguo. Na realidade, não está doente, mas também não está bom. Pronto, ambiguidade total. Seja como for, nem sempre quer ver-me e muito menos consentirá em ver-me. É um homem curioso, capitão Acabe, assim pensam alguns. Mas é um homem bom. Gostarás dele, não te preocupes. Não te preocupes. É um grego ímpio, um homem que parece um deus. Isso aqui, pessoal, está ruim a tradução, não porque a moça que fez seja incompetente, não é o caso, mas porque realmente é difícil traduzir. Olha só, o original diz assim: He's a grand, ungodly, godlike. Ele é um grande sujeito que parece um deus, mas ele é ungodly, quer dizer, ele é o contrário de Deus. Ou seja, se você for pensar bem rigorosamente sobre o que significa isso, né? O que quer dizer que alguém é ungodly, godlike? Significa que aquela pessoa é uma caricatura de Deus. A caricatura de Deus mais óbvia de todas, quem é que é a caricatura de Deus mais óbvia de todas? É o diabo, né? Portanto, quando alguém diz a alguém que ele é ungodly, godlike, quer dizer que ele é uma caricatura, uma paródia, não é? Como o anticristo, que é a paródia de Deus, né? O anticristo é a paródia de Cristo. E esse sujeito aqui é, de certa maneira, uma paródia de Deus. Quer dizer, é como se fosse um Deus, mas sem o ser. Esse é o significado disso. Portanto, aí você já começa a desconfiar que existe nesse Acabe um componente diabólico claríssimo. Olha, pessoal, qualquer compêndio que você pegue por aí, se você entrar na internet, vai ter lá um sujeito dizendo para você que essa é uma história da luta entre o bem e o mal. Olha, só na cabeça de um americano é que cabe uma explicação dessa para esse livro. Porque não é possível encontrar essa explicação em lugar nenhum, de modo nenhum. Ela não tem a menor possibilidade de ser encontrada.
Porque o que nós já sabemos agora é que essa excursão que vai atrás de uma baleia, dirigida pelo capitão Acabe, é dirigida por um sujeito que tem um componente diabólico claro, né, que está sendo reconhecido até pelos seus próprios, digamos, seus próprios companheiros, aí, os seus, sei lá, colegas de excursão, os armadores que são homens de divisão, não é? São homens de divisão e de conflito, estão reconhecendo no capitão do barco deles, que não é comandará o barco deles, um sujeito de componentes diabólicos. Tá, continuamos. O capitão Acabe não fala muito, mas quando fala vale a pena escutá-lo. É bom que fique prevenido. Acabe é um homem fora do comum. Tanto pode estar entre senhores como entre canibais. Está acostumado às maiores profundidades das ondas. Gravou sua lança feroz em inimigos mais estranhos e poderosos do que as baleias. Quem serão esses inimigos estranhos e poderosos, né? A sua lança. Sim, é a mais pontiaguda e segura de todas as da nossa ilha. Oh, não é o capitão Vildas, nem o capitão Félix. É Acabe, rapaz. E Acabe no mundo antigo, deve saber, foi um rei. E um rei muito mau. Quando esse rei perverso foi morto, os criminosos lamberam sangue? Vocês já sabiam disso, né? Isso é o Ismael fazendo a contraposição à descrição que faz nos armadores do Acabe. Quando Quick mostra-se, Félix e Vildas recusam-no por ser pagão. Mas Ismael inventa uma certa primeira igreja congregacional, que, como a dele, estaria unida no cristianismo, e quando Quick demonstra sua extraordinária habilidade com o arpão, o aborígene consegue emprego também. Recebendo, não está escrito aí, mas recebe 90 avos da receita. Muito mais que o outro, né? Muito mais do que o outro. 4 vezes mais, né? Por aí. Do que o outro iria receber. É claro, apenas o arpoador é, obviamente, muito mais responsável pela receita do que o Ismael, que vai ser uma espécie de cabin boy, que vai ser uma espécie de serviços gerais, né? O arpoador é muito mais importante, ele que matará a baleia. Na sequência, a dupla encontra Elias, um lobo que descobre sua situação junto ao Todo-Poderoso e diz coisas perturbadoras sobre Acabe, a quem ele chama de velho trovão. Elias, você sabe que é o profeta que no tempo do Acabe bíblico ficava brigando com a Jezebel para que a Jezebel não implantasse lá na Israel o culto a Baal. Não é? Esse é o Elias, é o profeta que existiu de fato. Acabe teria perdido uma perna para uma grande baleia e agora andaria com uma prótese feita de osso de maxilar de baleia. Elias diz que Acabe sofre de alguma doença e quer saber se Ismael havia negociado sua alma para fazer parte da tripulação do Kepa. Ismael, mais curioso sobre Acabe, interroga Elias. O que sabe do seu respeito? O que lhe disseram a respeito dele? Vamos, diga. Não me disseram muito. Apenas que é um bom baleeiro e um bom comandante para sua tripulação. Isso é verdade, é a pura verdade. Ele é tudo isso. Porém, quando der uma ordem, é preciso saltar, andar, grunhir e ir-se embora. Com o capitão Acabe é assim. Mas não lhe contaram nada acerca do que lhe aconteceu ao longo do Cabo Horn, há tempos, quando ficou como morto durante 3 dias e 3 noites? Olha o número 3. O número 3 está em todas as partes dessa história. Não é? Veja bem, o que dizer de um sujeito que ficou como morto durante 3 dias e 3 noites? Não parece uma coisa estranha isso? Vocês achariam que é uma coisa normal assim? Não é alguma coisa que já nos dá mais outras indicações de que alguma coisa muito estranha com esse Acabe? Não é isso? Tá? O que eu quero com isso dizer é que não há a menor chance nesse mundo desse Acabe representar o bem. E a baleia representar o mal, porque essa é a interpretação mais infantil, mais incrivelmente chata, plana, que você possa imaginar esse livro. Não é? Esse capitão Acabe, ao contrário, vai nos entregando lentamente, o autor vai nos entregando lentamente informações que nos dizem, nos dão sensações de conteúdos completamente demoníacos, diabólicos. Continuamos. Nada sobre aquele combate mortal com os espanhóis em Santa? Nada sobre isso? Nada sobre essa massa de prata na qual cuspiu? Nada a respeito da perna que perdeu na sua última viagem, de acordo com a profecia? Não ouviu nenhuma palavra sobre esses assuntos de outros? Não, penso que não ouviu. Como poderia ter ouvido? Quem o sabe? Ninguém em Nantucket, segundo penso. Mas seja como for, talvez tenha ouvido falar acerca da perna e como ele a perdeu. Sim, ouviu falar nisso, suponho. Oh, sim, disso quase todos sabem, quero dizer. Sabem que ele tem só uma perna e que um cachalote arrancou-lhe a outra. Isso é o profeta Elias falando do Acabe. O profeta Elias falando do rei Acabe. Estão para embarcar, não é verdade?
Já assinaram os papéis? Ora, já assinaram os papéis, ironicamente, como se eles já tivessem assinado o contrato em que vendem a alma para a CAP. Bem, o que está assinado e o que tem de ser será. Ou, torno a dizer, também pode ser que não aconteça. De qualquer maneira, tudo está resolvido e arranjado de antemão. Afinal de contas, um ou outro marinheiro terá de ir com ele, seja esse ou aquele, e que Deus tenha piedade deles. Bom dia, marinheiros, bom dia. Que o céu inefável os abençoe. Lastimo pelos detidos. Não é um pouco preocupante você, nas vésperas de embarcar, enquanto o sujeito faz um discurso para você sobre o capitão do navio? Parece um pouco preocupante, né? Muito bem. Escute, amigo, disse eu. Se tem algo de importante para nos contar, conte imediatamente. Mas se está simplesmente tentando nos enganar, creio que esteja perdendo tempo com a sua brincadeira. É tudo o que tenho a dizer. Muito bem dito. Gosto de ouvir um sujeito falar assim. É justamente o homem que lhe convém. Gosto de tipos assim. Bom dia, marinheiros, bom dia. Quando chegarem lá, digam aos tripulantes que resolvi não ser um deles. Carregado com provisões, o perco as velas ao meio-dia do Natal para uma viagem de 3 anos. 3, olha o 3 aí novamente. 3 o tempo todo. 3 anos pescando baleia. Matando baleias, compreendo que o objetivo dessa viagem não é trazer carne de baleia, né? Porque não tem frigorífico nessa época, não tem geladeira. O objetivo é tirar apenas o óleo e o espermacete. O espermacete é um tipo de uma substância que existe nos cachalotes, com as quais fazem-se perfumes na indústria farmacêutica, era valiosíssimo. E a baleia mal é comida pela tripulação de vez em quando. As baleias são abandonadas, as carcaças. 3 anos para produzir uma quantidade grande de óleo e espermacete. Esse é o objetivo comercial da viagem. Hoje em dia não é assim, né? O navio que caça baleias, ele tem uma capacidade frigorífica, transforma toda a baleia em produtos comerciais, 100%, um navio japonês desses aí. Não é? Mas naquela época não havia meio de guardar aquilo, a não ser em pequeníssimas quantidades, salgando, né? Não é isso? Há marinheiros de todas as origens. Um pouco antes da partida, a dupla é abordada por Elias, que faz um último comentário sinistro. Mas ele aproximou-se outra vez de nós e, sem demora, tocando-me no ombro, disse: viu o senhor alguma coisa parecida com homens que se dirigiam ao navio faz algum tempo? Sim, parece que de fato sinto homens. Mas estava muito escuro para se poder enxergar bem, respondi, impressionado com aquela pergunta concreta. Muito escuro, disse Elias. Bom dia, senhores. Então, o Elias perguntou se eles não teriam visto vultos escondidos, protegidos pela escuridão, entrando no navio. E de fato, o Ismael reconhece que viu. Não é? E quando diz assim que era muito escuro para reconhecê-los, diz assim o Elias: de fato, estava muito escuro. Estava muito escuro. Vocês compreendem? Essa é uma simbologia praticamente poética, né? De que há uma espécie de escuridão que está se anunciando nessa história. Alguma coisa muito terrível e sinistra deve estar acontecendo. E começa aí, entre outras coisas, pela entrada dessas figuras espectrais. Essas figuras que entraram no barco são espectros, são fantasmas, são sombras. Não é que o Elias viu e que o Ismael também viu. Afastamos-nos novamente, porém mais uma vez ele se aproximou de nós sorrateiramente e, batendo-me de novo no ombro, disse: veja se pode encontrá-los, por favor. Encontrar a quem? Bom dia, senhores, repetiu ele, afastando-se. Eu ia pô-lo de sobreaviso, mas não tem importância. É tudo a mesma coisa e estão em família também. Fui cortante esta manhã, não é verdade? Adeus. Penso que os verei em breve. Do contrário, só adiante do grande júri. O grande júri é o juízo final. Portanto, ele ia advertir o Selvagem e o Ismael sobre essas figuras que entraram no barco, mas ele desiste e aí combina com eles de se falarem de novo no juízo final. Não há um tom crescente de morte nessa história? Muito bem, muito bem. Ismael está orgulhoso de ser um baleeiro, porque a pesca da baleia seria uma das indústrias mais importantes e nobres, verdadeiro esteio da economia mundial e desbravadora de rotas marítimas para navios mercantes e passageiros. O primeiro piloto é um honrado Quaker de Nantucket chamado Starbuck, cujos pai e irmão haviam morrido no mar.
Não quero no meu navio homem que não tenha medo de baleia. Olha, esse café famoso, que são os Starbucks, foi feito em homenagem a esse Starbucks aqui. Essa firma usou esse nome tirando deste livro. Esse café é uma rede de cafés, né, cafeterias, né, chamada Starbucks. Acho que no Brasil não tem isso, tem? Tem em São Paulo. Então, isso foi feito em homenagem a esse Starbucks aí. E esse Starbucks é uma espécie de Quaker, ele é um sujeito religiosíssimo, e ele durante o tempo todo que vocês vão ver, ele ter um papel essencial dentro da história. E esse Starbucks, né, ao ouvir ele diz que no navio dele ele não quer ninguém que não tenha medo de baleia. Portanto, é um sujeito que teme o quê? Teme a baleia. Mas o que é que significa temer a baleia? Temer a baleia tem um significado extraordinariamente importante na interpretação dessa história aqui. Portanto, não esqueçam esse pedacinho, por favor. Tá? E o fato de que Starbucks diz que não quer ninguém que não tema a baleia. Uma coisa são 3 imediatos, né? São 3 botes, 3 imediatos, cada um com um arpoador. E com 3 figuras, 3 exóticos, né? Cada um dos arpoadores são 3 sujeitos exóticos. Um é o Quebec, esse que é canibal. O outro é um negro. E o outro é um índio americano. Portanto, são 3 representantes, digamos assim, teoricamente selvagens, frente àqueles europeus que dirigem os três capitães de cada um dos botes, que são chamados, em inglês está no original mate. Mate é mais ou menos o sentido de mate, é de primeiro oficial. Não é? Mas eles também não são primeiros oficiais. Então, aqui há um sentido específico da indústria baleeira de chamar a mate o sujeito que pilota o quê? Pilota cada um dos botes, porque a aproximação para a matança da baleia é feita dentro de um bote, não é feita como modernamente se faz com canhões, né? Você tem hoje arpões que são mandados por canhões, mas na época não era assim. Então você tinha que ir lá, chegar pertinho e matar a baleia de 2 metros de distância. Cada barco desses era, portanto, conduzido por um mate, que aqui está traduzido pela tradutora, eu respeitei a tradução que ela fez, chamado piloto, e cada um deles tem um arpoador, que é quem fará o lance do arpão, né, o lançamento do arpão, é arpoador, que é um sujeito exótico. Os 3 são exóticos. Mas, novamente, temos 3 e 3. O número 3 aparece aqui com toda a clareza de novo. Por que seria seu arpoador? O segundo piloto é um marinheiro cabeça preta de Cape Cod, chamado Stan, auxiliado por Tashtego, um arpoador indígena americano. O terceiro piloto é George Flask, um residente de Martha's Vineyard, auxiliado pelo arpoador negro Dagu. Starbuck tem ar grave e profundo. É como se esse Starbuck estivesse passando por um grande desânimo. Faltou escrever isso aí, depois eu vou corrigir na próxima. É como se ele estivesse passando por um grande desânimo e uma grande falta de esperança, esse Starbuck. Os outros 2 não estão nem aí com nada, são 2 sujeitos que estão ali para se divertir. Esse é o único que tem densidade reflexiva, esse Starbuck. É o único que pensa alguma coisa, que tem alguma coisa a dizer, esse Starbuck. Mas a narrativa subsequente foi revelar, de qualquer maneira, o abatimento completo da fortaleza do pobre Starbuck, mal teria eu forças para escrevê-la. E o que há de mais triste e mais espantoso mesmo é a revelação da falta de valor de uma alma. É o que estaria acontecendo com o Starbuck, estaria perdendo a sua força existencial. Os homens podem parecer detestáveis como sociedades anônimas ou como nações. Pode haver patifes, loucos e assassinos. Muitos homens têm rostos vulgares e magros, mas o homem, como ideal, é tão nobre, tão resplandecente, tão grande e esplêndida criatura, que diante de qualquer mancha ignominiosa que sobre ele caísse, todos os seus semelhantes deveriam correr e cobri-lo com seus mais custosos trajes. Essa divindade imaculada nós a sentimos dentro de nós, às vezes tão dentro de nós que permanece intacta quando todo o caráter exterior parece ter desaparecido. E é ela que sangra com a mais penetrante angústia, frente ao espetáculo oferecido por um homem de coragem arruinada. Diante de tão vergonhoso quadro, nem mesmo a piedade pode sufocar essa sublevação quando as estrelas que tal permitiram. Porém, essa dignidade augusta de que falo não é a dignidade dos reis nem das companias, e sim a dignidade rica que não reside no ponto exterior. Vemos-la brilhar no braço que maneja uma picareta ou que crava um prego. É essa dignidade democrática que irradia incessantemente de Deus, em todas as direções. De Deus, do grande Deus absoluto. O
o centro e a circunferência de toda a democracia, a sua onipresença, a nossa igualdade divina. Esse é o Ismael falando. O que ele está soando como quem? Quem que lhe parece? Parece o padre Maple. Porque, no fundo, ele está fazendo uma série de considerações sobre a dignidade humana, não é? Olhando para o Starbuck, que parece estar decadente, né? Que parece estar decadente, ele, então, faz essas considerações todas sobre a tragédia que é uma coisa dessa. Não é? Esse é o Ismael fazendo essa... Toda a narrativa é na primeira pessoa do Ismael. Lembra como é que começa? Chame-me Ismael. Todo o livro é assim, na primeira pessoa. Ismael passa seus primeiros dias de viagem perturbado pelos comentários sinistros de Elias, imaginando Acabe, que ainda não dera as caras na conversa. Quando o capitão finalmente aparece altivo e autoconfiante, com a ponta de sua perna artificial encaixada no buraco cavado na conversa, e sem exibir qualquer sinal de enfermidade, ao contrário do sugerido por Elias, Ismael escreve: Prestem atenção, pessoal, nessa descrição. Não havia nele indício algum de qualquer enfermidade corporal, nem também de convalescença. Parecia um homem que tivesse sido retirado do poste, depois de ter o fogo corrido em vão todos os seus membros, sem os consumir ou levar uma partícula sequer da sua compacta robustez anósa. Anósa significa velha, muitos anos, né? O seu corpo alto e forte parecia feito de sólido bronze e fundido num molde inalterável, como o Perseu de Celino. O seu corpo alto e forte parecia feito de sólido bronze e fundido num molde inalterável, como o Perseu de Celino. Reparem nessa descrição. Abrindo caminho entre os cabelos grisalhos e descendo por uma das faces curtidas de sol e pelo pescoço, até desaparecer sob a roupa, via-se uma marca delgada de uma brancura lívida, como feita por uma vara. Não parece uma pessoa desumana? Não parece uma espécie de mineral? Uma espécie de entidade física, pétrea? Não tem essa sensação pela sua descrição? Que ele não parece ser real, ele parece ser alguém que representa uma petrificação da existência humana, como se houvesse naquela entidade a perda da vida real. É essa a sensação que nós devemos ter da leitura dessa descrição sobre o capitão Acabe. Não é? Muito bem, continuamos. Para se compreender melhor a personalidade de Acabe, o narrador nos conta a seguinte passagem. De modo geral, Acabe evitava caminhar sobre o converso quando a tripulação dormia para não perturbar ninguém com a batida da ponta de osso na madeira. No entanto, uma vez, quando os homens dormiam, Acabe começou a percorrer o tombadilho. E assim aconteceu que, enquanto ele metia o converso do navio a passos retumbantes, desde a murada até o mastro grande, Turner, o segundo piloto, subiu e, com um humorismo pouco seguro, desculpando-se, sugeriu que se o capitão Acabe queria passar no tombadilho, ninguém poderia fazer objeção a isso. Mas, hesitando de maneira confusa, devia procurar um meio de atenuar o ruído, por exemplo, uma bola de estopa no calcanhar de Marfim. Não conhecia Acabe. Terei por acaso uma bala de canhão para que me envolva desta maneira? Disse Acabe. Mas segue o teu caminho, eu tinha esquecido. Desce para o teu túmulo noturno, para o túmulo onde a gente da tua espécie dorme entre os lençóis, para se acostumar ao sono final. Desce, cão, e já para o canil. É uma maneira educada de lidar com o Stan. Veja, por outro lado, nós não estamos aqui preocupados com os aspectos de Socila da história, os aspectos de educação e tal. Mas o sujeito que manda o sujeito descer, vocês compreendem que o que o narrador está nos contando é que no Acabe há um certo tom de gerenciamento do inferno, assim, como se ele tivesse o domínio das partes baixas, né? Reparem como isso vai se tornar mais claro na sequência. Estremecendo essa última imprevista exclamação do velho que se tornara de súbito tão mudado, Stan ficou silencioso por um momento. Em seguida disse, exaltado: Não estou habituado a que me fale dessa maneira, senhor. Nem sequer a metade disso. Afasta-se, disse Acabe entre os dentes cerrados e endurecendo com violência, como para evitar uma sensação apaixonada. Não, senhor, ainda não, tornou Stan com ousadia. Não deixarei que me chame de cão sem protestar. Chamo-te então 10 vezes burro, cavalo, jumento. Vai-te embora, antes que eu livre o mundo da tua pessoa. Dizendo isso, Acabe avançou para ele com um aspecto tão terrível que involuntariamente Stan retrocedeu. Parece uma pessoa normal esse Acabe, na opinião de vocês? É uma pessoa que tem um componente, tem um conteúdo de agressividade desse tamanho, um conteúdo de poder de destruição desse tamanho?
Vocês estão percebendo contornos diabólicos nesse Acabe? Não é? Dá para você imaginar que ele represente o bem? Então, por favor, não prestem atenção em quem faz essa análise, porque quem fez essa análise não entendeu nenhuma linha do livro. Não é? Muito bem. Continuando, vamos ver. Nesse conto, Ismael interrompe a narrativa e faz longa descrição da arquitetura marinha que eles caçam. Fornece a descrição técnica da baleia e insiste, contra a opinião de Linneu, que se trata de um peixe e não de um mamífero. Explica a diferença entre as variedades de baleias, como o cachalote, a baleia propriamente dita, o rorqual, a corcovada, a baleia navalha, a mancha de enxofre, a orca, o peixe negro, o narval, o matador, o flagelador, a marsopa urra, a marsopa argelina e a marsopa da boca encaminhada. Quem quiser entender essas coisas, leia lá o livro, que você vai ficar sabendo tudo sobre baleias. Explicações detalhadas das tecnicidades da caça-baleia dão credibilidade ao narrador e autenticidade à obra. Como os outros tripulantes, Ismael precisa montar guarda no alto do mastro. O horizonte é sempre monitorado, mesmo fora das águas com baleias. Durante sua primeira vigília, Ismael distrai-se facilmente, enfeitiçado pela imensidão do céu em torno dele. O rapaz conclui que não é dos melhores vigias. Deixai que me confesse aqui francamente. Fazia as minhas guardas de modo bastante deficiente. Com o problema do universo revolvendo-se dentro de mim, como poderia, pois, observar, se não de maneira imperfeita, a regra dominante em todos os baleeiros? Presta atenção e grita de vez em quando? E essa passagem é muito importante porque ela nos marca uma diferença essencial entre o Acabe e o Ismael. Repararam no que o Acabe pensa? Qual é o assunto essencial da mente dele? Embora nós não saibamos isso bem ainda, não é? No entanto, você já sabe, a história, né? No que o Acabe pensa? A única coisa que ele pensa. Na baleia chamada Moby Dick. Não tem nenhum outro pensamento que não seja esse. Em compensação, o Ismael, quando sobe no alto do mastro, em vez de prestar atenção se o Moby Dick está aparecendo, ou seja, em vez de prestar atenção num ponto branco no meio do mar, ele se deixa mais ou menos dominar por uma visão de imensidão, de um horizonte reto para os quatro lados, né? Ou seja, para uma imensidão absolutamente grande, de modo que aí vocês já perceberam, vocês são espertos, que entre as diferenças dos dois está a de que o Ismael tem um horizonte de consciência gigantesco, muito maior, em relação ao horizonte de consciência do Acabe, que é um horizonte de consciência voltado apenas para capturar um animal. Por isso é que esse pedacinho aí, embora pareça insignificante, foi escolhido para constar aqui do nosso resumo. Não tem nenhum pedaço do resumo que seja inocente, pessoal, nunca. Tá? Vocês já sabem disso, né? O resumo nunca lida inocentemente com o livro. O que eu posso acontecer é de eu ter não percebido um pedaço importante. Mas aí não se trata de falta de inocência, trata de incompetência, que é outra coisa. Né? Entenderam a diferença? Tá? Agora, inocência não tem nunca. Pode ter incompetência às vezes, mas inocência não tem. Embora todos pensem que você pode estar caçando baleias quaisquer, certo dia Acabe reúne a tripulação e, caminhando sobre o tombadilho, revela finalmente seu plano para a viagem: perseguir e matar Moby Dick, o cachalote que havia destruído sua terra. Até então ninguém sabia isso. Todo mundo achava que estavam caçando baleias quaisquer. Não é? Agora, no entanto, finalmente o Acabe entrega a verdadeira missão do Pequod. O capitão prega um dobrão espanhol de ouro no mastro principal e promete dar-o a quem localizar a baleia. Sim, foi essa maldita baleia branca que me destruiu, que fez de mim um pobre peça de pau para toda a vida. Depois, agitando ambos os braços com imprecações desmedidas, gritou: sim, vou persegui-lo em torno do Cabo da Boa Esperança, em torno do Cabo Horn, em torno do Maelstrom norueguês, em torno das chamas do inferno, antes de me dar por vencido. E foi para isso que embarcamos, marinheiros, para caçar o cachalote branco de ambos os lados da terra e de todos os lados do globo, até que lance um jato de sangue negro e role com a barbatana de fora. Que dizeis, marinheiros? Selaremos agora o pacto com o aperto de mão? Penso que sois valentes. Sim, gritaram todos os arpoadores e marinheiros, aproximando-se mais do exaltado velho. Olho vivo para Moby Dick, uma lança aguda para Moby Dick. Deus os abençoe, disse ele, meio de soluço, meio aos gritos. Deus os abençoe, marinheiros. Despenseiro, vai buscar a grande medida de grog. Mas por que razão está colocada desse tamanho, Sr. Starbuck? Não caçará a baleia branca?
Não tem coragem para caçar o Moby Dick? O Starbuck não está gostando do que está acontecendo, né? No entanto, o Acab vai fazer já a comemoração daquela decisão tomando grog. Grog é uma bebida forte, um destilado, que é tomado pelos marinheiros, da onde vem a expressão estar meio grog. Quando você está meio grog, você está se referindo a essa bebida apenas analogicamente, porque você não precisa ficar grog tomando grog, pode ficar grog tomando qualquer outra coisa, até mesmo um pouco mais de cerveja do que o possível, o desejado. Não é isso? Aí vocês compreenderam a diferença da mente do Ismael e da mente do Acabe? O Ismael é o sujeito que não consegue olhar para ponto nenhum específico, porque está completamente hipnotizado pelo horizonte. E o Acabe não consegue olhar para o horizonte porque está absolutamente obsessivo por um ponto branco específico, que é a sua baleia. Compreendendo o que o autor está fazendo? Está nos contrapondo uma personagem à outra, para que nós compreendamos essas duas possibilidades humanas. Muito bem. Esse é um livro que é para criança ler, sinceramente? Então, vamos lá então, tá? Continuando. Starbuck não está de acordo com aquele objetivo. Tenha coragem para enfrentar a sua queixada opressiva, como tenha coragem para enfrentar também as queixadas da morte, Capitão Acabe. Sempre que se apresentar um motivo justo para isso, no negócio que seguimos. Mas vim aqui com o propósito de caçar baleias, e não para vingar o meu comandante. Quantos barris de óleo renderá essa vingança, no caso em que é realista, Capitão Acabe? Não ganhas muito com ela no nosso mercado de Nantucket. Mercado de Nantucket, fora! Mas aproxima de Starbuck, precisamos afundar isso. Se vamos medir por dinheiro, homem, os contabilistas têm considerado o globo como seu grande escritório, pescando os ignéus, separados uns dos outros por uma terça parte polegada, então deixe que te diga. A minha vingança conquistará aqui um grande prêmio. Ele bate no peito, murmurou Starbuck. Para quê? Parece-me que repercute amplamente, mas é outro. Vingar-se do próprio pobre bruto, disse Starbuck. Deixar-se dominar pelo mais sério instinto. Loucura. Enfurecer-se com um animal, Capitão Acabe, parece-me uma blasfêmia. O sentimento que tem de religiosidade do Starbuck é de que aquilo é uma espécie de barbaridade, porque ele está ocupando a vida para se vingar de um animal. Aquela baleia havia destruído a sua perna, portanto ele quer matá-la a todo custo. O Starbuck é a única voz contrária, mas vocês lembram que o Starbuck não tem muito poder, porque ele está, de certo modo, decadente, ele está perdendo a sua capacidade de... A sua alma está se apagando lentamente, ele não tem o poder que precisaria ter para se contrapor ao Acabe. O Acabe, no entanto, domina forças poderosíssimas. Veja o que ele faz em seguida. Mas Acabe continuou sua defesa da caça ao Moby Dick. Ouve ainda, discutiremos um pouco mais. Todos os objetivos visíveis, homem, não são mais do que massas de papelão. Mas em cada acontecimento, o ato vivo, o feito inevitável, há sempre algo desconhecido, mas ainda assim racional, que projeta seus contornos através da máscara que não raciocina. O que o Acabe está querendo provar é que ele não está querendo matar a baleia, ele está querendo alguma coisa que a baleia representa. Entenderam o que está dizendo para o Estado? Que não é a baleia, é outra coisa que ele quer. Se o homem quer bater, que o faça através da máscara. Como pode o prisioneiro alcançar do lado de fora, se não arremessando-se através da parede? Para mim, o cachalote branco é aparelho. Às vezes penso que apenas ele existe. Porém é bastante, atarefa-me, avassala-me. Vejo sua força atroz unida com a imperscrutável malícia que veio fora. Essa coisa imperscrutável é o que eu odeio principalmente. E quer seja o cachalote branco agente, quer atue por sua própria conta, o certo que descarrega sobre ele meu ódio. O que é que ele odeia? Essa coisa, diz ele aqui, né? Essa coisa que é imperscrutável, ou seja, alguma coisa que não pode ser compreendida. É algum mistério que está por trás das coisas e que não pode ser atingido de modo nenhum, porque não é atingido de modo nenhum, não é da sua natureza ser compreendido. Portanto, ele está dizendo aqui, num momento de extraordinária clareza filosófica, digamos assim, que o que ele está procurando não é uma baleia em si, matar um animal, muito embora também tenha aí o gosto da vingança, mas que ele procura, o que ele odeia não é o animal em si, mas é alguma coisa que é imperscrutável atrás disso, que é alguma coisa do tipo, por que é que por que eu não consegui matar esse animal outra vez e por que eu não tenho uma perna? Tipicamente é alguma coisa que ele odeia não ter capacidade de tomar conta
de entender de fato o que aconteceu com ele, o que está acontecendo. É isso que ele quer atingir, não a baleia em si. Compreendendo isso? Ele está nos dizendo isso, não estamos inventando isso. Tá? Ele está nos contando isso com as suas próprias palavras, o capitão. Não me fale de blasfêmia, homem. Eu desafiaria até o sol se ele me insultasse. Porque se o sol pudesse fazer isso, eu podia cumprir o que disse. Desde que há em tudo isso uma espécie de justiça, a inveja presidindo a toda a criação. Nunca tive, senhor, em matéria de justiça. Nunca tive, senhor, em matéria de justiça. Quem é superior a mim, a verdade não tem limites. Dá para entender, dá para vocês imaginarem declaração mais extraordinária do que essa? Essa é uma declaração que, se fosse no tempo dos deuses gregos, Zeus mandaria um raio imediatamente para torrar o cidadão. Né? Nêmesis, a deusa grega que persegue os soberbos, né? Nêmesis se encarregaria automaticamente de perseguir alguém que fizesse essa afirmação. Não é? Essa é uma afirmação de híbris humana. Então, se vocês precisavam aí de uma dica sobre do que é que está tratando aqui, reparem que o que esse capitão tem de grande atitude mental é uma atitude de soberba extraordinária. Ele se acha o sujeito capaz de distinguir o bem do mal. Ele é quem entende justiça. Quem é que queria a mesma coisa e que não pôde fazê-lo por causa da intervenção divina? Adão e Eva queriam a mesma coisa, porque era essa promessa que a cobra fazia, a serpente fazia a eles, caso eles comessem aquele fruto. Não é? Ele está declarando que é ele que sabe que é justiça. Portanto, ele não está. Ele que diz o que é blasfêmia e o que não é. Enquanto o Starbuck acha que aquilo é blasfêmia, ele está dizendo, não, quem aqui estabelece o que é blasfêmia e o que não é, sou eu. O nome dessa atitude é prometanismo. Tá? É o nome disso, filosofia. Prometanismo é a atitude humana de julgar que tenha a capacidade de deliberar sobre a estrutura da realidade como se ela fosse da nossa própria autoria. Não é isso? Esse trecho aqui, portanto, é fundamental para a gente entender a obra. Aparta os teus olhos. Mais intolerável dos olhares das fúrias é o olhar da estupidez. Que é isso? Cólera e palideces? O meu calor acendeu em ti a chispa da cólera. Porém, olha, Starbuck, aquilo que se diz na cólera logo se diz por si mesmo. Há homens cujas palavras violentas não significam o grande insulto. Não quero provocar-te. Deixemos isso. Olha, contempla aquelas faces turcas, curtidas e cheias de manchas, figuras vivas que respiram, pintadas pelo sol. Os leopardos pagãos. Essas criaturas insensatas vivem e procuram, e não apresentarão razões que justifiquem a vida tórrida que há neles. A tripulação, homem, a tripulação. Não está unanimemente com a Acabe nessa questão da baleia? Olha para Stan, está rindo. Olha para aquele chileno além, cujo eu pensar na baleia. Ergue-se em meio do furacão geral, como um único arbusto frágil, sabe? E de que se trata? Imagina, simplesmente descreve uma barbatana, o que não é façanha miraculosa para Starbuck. E que mais? Ante essa insignificante pesca, a melhor lança de toda a Nantucket não estará de certo, quando cada marinheiro do maço de trinquete agarra uma pedra de molar. Para afiar o seu arpão. O arrependimento se apodera de ti, bem vejo, aonde te alcança. Fala. Sim, o teu silêncio, esse é que fala por ti. A parte. As minhas narinas dilatadas expeliram algo que os seus pulmões respiraram. Saiba que me pertence agora. Não se pode por mim sem rebelião. Não é uma conversa diabólica, demoníaca. O Starbuck me pertence agora. Ou seja, ele vence aquela resistência com esse discurso diabólico e, no final das contas, quando o Starbuck já está muito fraco, não consegue mais reagir e é obrigado a aceitar aquela situação, ele confessa a parte, né, como um demônio faria. Ele comenta que o Starbuck lhe pertence agora, quer dizer, que ele tomou conta dessa alma também. Vocês não percebem todo o demonismo possível dentro dessa personagem, Acabe? Tudo que você possa imaginar de demoníaco ele já fez. Vai fazer coisas muito piores aí. Pode se preparando. No entanto, a resistência o que o Acabe representa na prática aqui? Quem que é o Acabe? É o Elias, poxa. Vocês reparam que o Acabe representa o Elias? Só que o Elias ficou lá no porto, o Elias, que chamava Elias. Quando o Elias ficou no porto, na tripulação tem alguém que faz o papel de Elias, que é o Starbuck, porque o Ismael
é o sujeito perdido no mundo que não tem pai e, portanto, não tem capacidade nenhuma de dar palpite em nada. Ele é apenas um observador irônico. Mas o Elias, que ficou lá, né, sobrevive simbolicamente no lugar desse Starbuck, que continua dizendo para ele que ele está errado. Não é? Fará ainda tentativas de contar a ele que está errado. Mas o Elias, nesse momento, encontra-se fraco perto da força diabólica que Acabe está organizando em torno da sua missão. Deus me guarde, guarde a todos nós, murmurou Starbuck consigo mesmo. Porém, na sua alegria, com a aquiescência tática e fascinante do piloto, Acabe não ouviu a sua invocação cessada, nem ouviu o riso abafado que partiu do porão. Onde estariam, talvez, aquelas criaturas sombrias que entraram? Nem ainda as arvoreiras vibrações dos ventos no cordão, nem também o bater seco das velas encontra os mastros, como se por um momento seus corações tivessem parado de súbito. Entenderam? Todos os sinais, quando há finalmente esse clímax diabólico, todos os sinais agourentos e ominhosos acontecem. Né? O vento bate diferente, há ruídos estranhos, tudo isso aconteceu. No entanto, Acabe, embriagado por aquela vitória política, de ter conseguido então mobilizar a tripulação para o seu objetivo, não consegue perceber nenhum deles. Porque novamente os olhos baixos de Starbuck se iluminaram com a ultimação da vida. O riso subterrâneo morreu, o vento começou a soprar, as velas se encheram, o navio se ergueu e rolou como antes. Ah, advertências e presságios. Por que não nos detemos quando chegais? Porém, sois antes predições e sombras do que advertências. Contudo, não eram tanto predições de coisas exteriores como verificações das coisas precedentes, de dentro. Porque, havendo bem poucas coisas exteriores para nos impelir, as necessidades recônditas do nosso ser são as que nos dirigem silenciosamente. E aí, então, o nosso Ismael aqui chega à conclusão de que quem estava dirigindo essa história toda agora eram os corações dos envolvidos. Não era mais um problema externo, mas era um problema interno. Isso não vai acabar bem, vocês sabem disso, né? E o modo como isso acaba mal, nós vamos saber daqui a 15 minutos, depois do nosso café. Tá? Vamos lá. Eu falei cheio de bichinhos, né? Você sabe que eu recebi um e-mail, né?